Hello everyone, how are you today? Well, bora dar prosseguimento então aí às nossas aulas. Mais uma vez, nós vamos trabalhar aí com o Global English, que é o assunto do capítulo 6. Essa é a nossa aula 2, parte 2, referente à página 58 e 59. Bom, nessa vez, ainda tocando no assunto sobre tópicos gramaticais, nós vamos estar falando sobre a construção de perguntas com how long. Mas para isso a gente vai precisar também fazer uma outra revisão em relação à construção de perguntas. E aí eu venho bem aqui, galera. Olha só, construindo perguntas a partir de frases na afirmativa. Então eu tenho aqui, You have traveled to São Paulo since 2009. Essa frase está na afirmativa. Então, eu tenho aqui sujeito, meu verbo auxiliar que é o have, o verbo principal no particípio e depois complementação na frase. Então, o que é que eu vou fazer para transformar essa frase na afirmativa em uma pergunta? Eu pego o have e inicio a minha frase, que é o que acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, então, nós temos Have you traveled to São Paulo since 2009? Então, agora já tenho uma pergunta na interrogativa. Lembrem que as perguntas na interrogativa é aquela em que eu vou ter sim ou não como resposta, certo? Então, são essas duas possibilidades de resposta para esse tipo de pergunta que começa com o verbo auxiliar. A partir dessa construção, então, a gente vai ter agora perguntas com how long. O que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar how long no início da minha pergunta e vou tirar a informação. Quando eu faço perguntas com how long, eu quero saber a quantidade de tempo. Quanto tempo? Então, aqui eu estava dizendo na afirmativa. Você tem viajado para São Paulo desde 2009. Aqui na interrogativa, a minha pergunta é, você tem viajado para São Paulo desde 2009? E aqui agora, quando eu faço uma pergunta com how long, eu estou perguntando, por quanto tempo você tem viajado para São Paulo? E a resposta, claro que é, desde 2009. Certo? Que aparece aqui na afirmativa. O mesmo processo vai acontecer nas outras construções, que eu só fiz modificar o meu sujeito. Ó, She has spent 2 hours doing the exercise. Então, ela tem gastado ou passado 2 horas fazendo o exercício. Como é que eu passo isso para a interrogativa? O has vai para frente. Has she spent 2 hours doing the exercise? Só fiz modificar a posição do she e do has, jogando o meu has para o início da frase. Fazendo agora a construção com how long. How long has she spent doing the exercise? Né? O que foi que eu fiz aqui? Eu acrescentei a perguntinha com how long e retirei a informação de tempo. Então, ela tem passado 2 horas fazendo atividade. Ela tem passado 2 horas fazendo atividade? E aqui na terceira opção, por quanto tempo ela tem passado fazendo atividade? Ou quanto tempo ela tem passado? Aqui eu tenho a mesma coisa, só que com they. They have known each other for 2 days. Eles têm se conhecido por 2 dias. Have they known each other for 2 days? How long have they known each other? Então, a construção basicamente é a mesma que nós vamos ter aí. Continuando, então. Agora é a hora de a gente praticar. O que eu queria que vocês fizessem aqui? Que vocês construíssem frases na interrogativa, que é aquela que o have vai aparecer no início. E perguntas também com how long a partir dos elementos abaixo. Então aqui eu tenho um exemplo. She has taught English since 2000. E aí eu vou passar para a interrogativa, que é quando eu começo com o have. Nesse caso é has. Has she taught English since 2000? E aí eu faço a minha segunda pergunta com how long. How long has she taught English? Então aqui eu tenho 3 frases para vocês fazerem essas 2 perguntas para mim aqui. Domingo pela manhã, então, vocês me enviem essa prática. E por hoje é só, galera.